Estamos dando início a mais uma rodada de discussão sobre o projeto Pensar a Bahia. É um projeto que tenta discutir abordagens novas para temas estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Nós estamos elaborando esse projeto, por enquanto, com acesso apenas para os participantes, que são participantes das universidades, especialistas e gestores públicos e convidados da Bahia, de outros estados do Brasil e até de outros países. E nós, por questões agora do período eleitoral, nós estamos sem ter acesso, sem poder dar acesso ao público maior, mas faremos isso logo após as eleições. Hoje nós teremos aqui uma participação importante de um pesquisador importante da Universidade do Estado da Bahia, e nós vamos discutir, ouvir dele o andamento de um projeto que estaria dentro do tema, de dois temas importantes que nós estamos trabalhando. Está dentro de temas que a gente tenta fazer uma transversalidade. A questão da agricultura familiar, não é? E está dentro também de possibilidades novas de captação de recursos, de financiamento para o desenvolvimento de regiões da Bahia. Então, sejam todos bem-vindos e eu passaria a palavra para a Aline para coordenar o processo. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada, Edgar. Então, bom dia, né? Hoje nós vamos discutir aqui nossa 23ª rodada, com a participação do professor doutor Rafael Fontan, que tem graduação em Engenharia de Alimentos e mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa. Rafael atualmente é professor da UESB e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos. Ele está nesse projeto junto com a professora Sandra Aparecida de Assis, da UFES, que infelizmente não pôde estar aqui hoje presente, né? Mas ele apresentará a pesquisa que eles estão desenvolvendo em conjunto sobre enzimas do semiárido baiano e o uso no setor produtivo de alimentos, né? Resultados preliminares e perspectivas. Rafael, assim, a gente costuma levar essas coisas uns 40 minutos assim, para você apresentar o seu projeto. Se você precisar de mais tempo, você fica assim à vontade. E depois nós abrimos para perguntas assim dos convidados. Tudo bem? Aí eu peço aos convidados que possam deixar seus microfones desligados durante a apresentação e abrir na hora da pergunta. Anderson, que é responsável pelo tema aqui de financiamento para o desenvolvimento, está pedindo a fala. Bom dia, Anderson. Oi, Aline. Bom dia a todos e todas presentes. Eu só queria usar a fala para agradecer a Rafael pela pronto atendimento ao nosso convite e agradecer também a você, Edgar, aí, por todo o apoio que vem dando para esse programa aí, Pensar Bahia, que é muito relevante. Era só isso que eu gostaria de registrar. Um abraço, Rafael. Bom trabalho. Certo, gente. Obrigada, Anderson. Rafael, passo a palavra agora para você. Seja bem-vindo e um bom debate para todos. Ok. Anderson, obrigado aí pelo convite, tá? É sempre um prazer poder contribuir, né? É sempre importante para a gente encontrar espaços para poder divulgar o trabalho que vem sendo feito no nosso próprio estado e mostrar o potencial que a gente, dentro das universidades, também tem em contribuir com o crescimento econômico e social da nossa região, do nosso estado, tá? Agradeço a Edgar e a Aline também pelas palavras. Não vou me demorar muito, não, gente. Eu acho que eu não vou gastar os 40 minutos, não. Acredito que uns 25 minutos devam ser suficientes. Assim, se for o caso, a gente tem mais um tempo para discutir com mais calma o assunto, ou, se o pessoal tiver outros afazeres, já poder retomar seus afazeres o mais breve possível, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, deixa eu ver, que eu não estou acostumado a usar o Teams, deixa eu ver se eu me entendo com ele.
Ó, eu tenho que fechar o meu Adriano, PowerPoint aqui. tem uma bandejinha assim, ao lado do microfone que você pode compartilhar. Eu vi aqui. Eu vou só... É porque eu já estava com minha apresentação aberta, aí eu fechei e vou abrir de novo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí, ó, ela apareceu aqui. Aí eu gostaria de saber se está todo mundo vendo a apresentação certinho aí. Estamos sim. Joia. Eu botei ela aqui no modo um pouquinho reduzido para mim, para eu conseguir acompanhar mais ou menos a interação com vocês, tá? Então, assim, eu já peço desculpas, gente, que na verdade eu estou reaproveitando uma apresentação que eu fiz agora no início de outubro para a CAPES, tá? Como parte do primeiro seminário integrador que eles fizeram com relação às propostas que foram apoiadas nesse edital número 04/2021, né, sobre o apoio ao desenvolvimento da região semiárida brasileira, tá? Então, a gente já apresentou os primeiros resultados que a gente tem do nosso projeto, e aí eu vou aproveitar e repassar isso aqui para vocês, talvez com um pouquinho mais de detalhes com relação à importância dessa proposta, né, num médio e longo prazo que a gente pensa aí para contribuir com a região semiárida. Bom, já fui apresentado, né, sou o professor Rafael Fontan, sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do campus de Itapetinga, sou o atual coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos, tá? Sou coordenador há 6 anos já, e já sou professor da UESB há quase 18 anos. Bom, gente, esse projeto, então, ele foi pensado, né, inicialmente, a gente gostaria muito de ter entrado no eixo temático da tecnologia de alimentos, mas houve, assim, uma disputa muito grande no estado, o Anderson estava participando na ocasião, né, muitas universidades se interessaram em participar dentro do eixo de tecnologia de alimentos, porque ele tem muitas vertentes, muitas frentes de trabalho que poderiam abranger outras instituições que não apenas os cursos que envolvem alimentos diretamente, né? Outros aspectos sociais, econômicos, ligados à energia, à água. Então, acabou que o nosso curso, né, que é um dos poucos cursos de engenharia de alimentos, é um dos 2 programas de pós-graduação na área de alimentos que a gente tem no estado, né? Nós somos o único programa de doutorado da área de alimentos que está localizado no interior, tá? A gente fora de uma capital, né? Em todo o Nordeste, em toda a região Norte e em toda a região Centro-Oeste do país. Então, a gente tem, assim, uma missão muito, muito difícil, né, por estar localizado no interior, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão muito mais próxima das necessidades que a gente tem de atuação nessas regiões. Bom, o nosso projeto, então, ele foi intitulado de Enzimas no Semiárido Baiano, tá? Aplicações biotecnológicas como diferencial para o setor produtivo de alimentos da região. Então, nós casamos, né, a experiência do pessoal de alimentos, que é o pessoal da UESB, com a experiência do pessoal de biotecnologia, que é o pessoal do programa de biotecnologia da UFES, tá? A gente também tem 2 professores, principalmente, que atuam muito forte na área de biotecnologia, são o professor Marcelo Franco e o professor Nílio Santana, mas o nosso forte é mais a aplicação da biotecnologia, né? Então, para esse trabalho, nós combinamos forças, né, de parte da equipe do programa de pós-graduação de Engenharia e Ciência de Alimentos da UESB, né? Somos aqui no total 7 professores do nosso programa, de um total de 13 docentes, e da UFES a gente teve a participação de 4 professores, tá? Eu atuando como o responsável, né, o coordenador na articulação das ações no nosso programa, e a professora Sandra, inicialmente no programa de biotecnologia. Atualmente, quem está oficialmente como responsável é a atual coordenadora do programa,
mas a Sandra ainda está assim, na atuação bem direta desse projeto. Bom, por que a gente pensou nesse uso de enzimas no semiárido? Porque, assim, enzimas, elas apresentam um potencial muito grande de melhoria e de avanços tecnológicos em diversos segmentos. A gente cita aqui o segmento de alimentos, mas as enzimas elas têm uma aplicação muito maior. Tá? Então, usar enzimas em produtos alimentícios, né, podem contribuir, por exemplo, na melhoria tecnológica. A gente conhece como usar enzimas para, por exemplo, ter um rendimento maior na extração de um suco, como conseguir fazer, por exemplo, um processo de limpeza mais efetivo em utensílios usados dentro de uma agroindústria. Né? A gente sabe como enzimas podem ser usadas em outros segmentos industriais, tá? Por exemplo, no amaciamento de couro, na indústria de detergentes, no melhoramento de ingredientes para outras áreas, como a área farmacêutica. Ele pode ser usado, por exemplo, na indústria de papel. Enzimas podem ser usadas na área de biocombustíveis. Então, assim, são muitos segmentos em que as enzimas podem ser usadas, né? Nós escolhemos apostar no uso em produtos alimentícios, dada a experiência dos grupos, né? E dado o curto tempo que a gente tem dentro da proposta para poder começar a apresentar algum resultado, né? Então, dentro do uso de enzimas, além de melhorar produtos que já existem, a gente tem a possibilidade de produzir, de criar novos produtos a partir do uso de enzimas. Um exemplo que eu posso trazer aqui, que é inclusive um trabalho de doutorado que a gente está desenvolvendo atualmente, é a gente converter óleos, né? A gente sabe que a gente tem muitos benefícios de muitos óleos, como, por exemplo, o azeite de oliva, que é rico no ácido oleico, mas a gente sabe também que a gente tem classes de ácidos graxos que são potencialmente interessantes do ponto de vista nutricional e de benefícios à saúde. A gente, há muitos anos já ouve falar muito, por exemplo, em ácidos que têm ômega 3 e ômega 6, e que as principais fontes deles vêm, por exemplo, do óleo de peixe, né? Então, o óleo de peixe ele tem um gosto muito forte, que é preciso ser feito um trabalho para a gente poder ter uma aplicação maior dele. A gente consegue, a partir do uso de enzimas, converter óleos vegetais em óleos que sejam ricos em ômega 3 e ômega 6, por exemplo. Então, sem ter a desvantagem de você ter um gosto de peixe, por exemplo, num óleo em que você quer fazer um produto que não seja correlacionado com peixe. Tá? Então, isso é só um exemplo de uma inovação que pode ser feita, né? A gente pode obter enzimas, né, de fontes naturais, e a gente pode obter enzimas de maneira induzida. Então, um potencial que a gente enxergou é a gente usar resíduos agroindustriais para ser um meio de fermentação para se obter enzimas. A gente tem técnicas de fermentação que são muito simples, tá? Que são técnicas que a gente chama de fermentação em estado sólido, que utilizam equipamentos de um custo menor, por exemplo, que é a fermentação submersa em meio líquido. E a gente usa fungos para isso. E esses fungos, eles produzem enzimas que são induzidas pelo substrato ou pelo meio que ele vai fermentar. Então, se a gente tem um meio de fermentação que seja rico em carboidratos, ele produz enzimas que vão atuar nesses carboidratos. Se a gente tem um meio de fermentação rico em gorduras, ele produz enzimas que vão atuar nas gorduras, né? E proteínas, a mesma coisa. Então, a gente consegue, a partir da seleção adequada de substratos que podem vir de resíduos, conseguir ter uma produção de enzimas mais eficiente, para depois trabalhar com uma extração dessa enzima, uma purificação parcial, né, para chegar num grau, por exemplo, em nível alimentício,
é um grau que a gente chama de GRAS, que é um grau que seja seguro para o consumo, e a gente pode aplicar isso nos processos relacionados aos produtos diretamente. Tá? A gente pode, além de usar os resíduos para a fermentação, a gente pode pegar dos próprios resíduos e identificar enzimas em potencial. A gente sabe, por exemplo, né, que sementes de frutas, elas precisam quebrar uma dormência para germinar. E quebrar a dormência significa ter o seu mecanismo enzimático atuando, funcionando, para poder consumir o que ela tem de reserva e poder crescer. Né? Então, sementes que acumulam lipídios são ricas em enzimas que quebram lipídios. Sementes que acumulam carboidratos, amidos, são ricas em enzimas que quebram carboidratos. Então, a gente, além de poder usar como meio de fermentação, a gente pode identificar potenciais novas enzimas de resíduos que são jogados fora. Além disso, né, a gente pode fazer a prospecção dentro do próprio semiárido de novas espécies, novas variedades de fungos e leveduras que possam ter características mais adaptadas à região e que possam produzir enzimas de interesse. Tá? Com isso, né, o que é possível ser projetado aí com o avanço das pesquisas, né, com a demonstração de que as enzimas têm um potencial nessas regiões? A gente pode induzir a geração de polos de biotecnologia, já que a área de biotecnologia, ela nem sempre ela é tão sofisticada em termos de técnicas quanto se imagina. A aplicação da biotecnologia, ela envolve características associadas aí à microbiologia de um modo mais ou menos comum. Tá? Toda empresa que tenha um laboratório de análise de microbiologia, ela é capaz de aplicar técnicas de biotecnologia em seus produtos, né? Ela não é capaz de identificar, por exemplo, novas espécies, novas variedades. Isso aí já envolve realmente um custo mais alto. Envolve biologia molecular e outras técnicas. Mas a aplicação em si, ela é algo que não é inacessível a uma agroindústria que já esteja em funcionamento. A gente poderia induzir a polos de educação na área de biotecnologia para poder gerar mão de obra qualificada para atuar nesse segmento, né? Essa mão de obra ela poderia estar relacionada a cursos técnicos, a ensino superior, né? A cursos de curta duração e até, quem sabe aí, a cursos de pós-graduação que fossem mais específicos, como, por exemplo, um mestrado profissional ou algo nesse sentido. Tá? Esse uso de enzimas, ele traz benefícios para as cadeias produtivas, porque ele agrega valor. Um produto que você consiga, com um pouco investimento a mais, conseguir ganhos em termos de rendimento, conseguir ganhos em termos de qualidade do seu produto, ganhos em termos de competitividade, fazem com que você ganhe valor nessas cadeias produtivas, né? E ganhar valor nas cadeias produtivas pode implicar em alcançar novos mercados, pode implicar em alcançar melhores valores de venda, consequentemente, melhores valores de compra da matéria-prima, né? O que pode gerar um efeito em cascata na melhoria de renda e melhoria de indicadores sociais dessas regiões em que a intervenção com o uso de enzimas poderia ocorrer. Tá? Especificamente, nesse projeto, a gente tem a formação prevista de 2 mestres, de 3 doutores e a atuação de 3 pós-doutores, tá? 3 estágios de pós-doutorado em complemento, em atuação conjunta com essa formação de 2 mestres e 3 doutores. Os 2 mestres estariam atuando, tá, na produção de uma enzima chamada pectinase, que é uma enzima que quebra a pectina que a gente tem em frutas, em polpa, em estruturas de frutas principalmente, e a gente normalmente leva
a um aumento de extração e a uma melhoria no processo de clarificação de polpas e sucos. Então, a gente teria um mestre atuando mais especificamente na identificação de novas espécies de fungos e leveduras para encontrar aqueles que possam produzir mais pectinase, e outro grupo que vai estar atuando mais na aplicação da pectinase em produtos do semiárido, né? Quais produtos do semiárido? A gente elencou, por enquanto, como prioridade para a gente atuar com o umbu, né, que é um ícone do semiárido, e o maracujá do mato, tá? Que é também uma outra fruta com potencial e que a gente pode melhorar os processos produtivos dele. Mas a ideia, a técnica, ela pode ser estendida ao cajá, à siriguela, a produções de outras frutas que a gente tenha no semiárido, tá? Que sejam de origem mais endêmica, mais nativa ou não, como, por exemplo, o próprio maracujá amarelo, o abacaxi e outras culturas, tá? E a formação também de 3 doutores, onde a gente estaria atuando com um doutor envolvido na obtenção de proteases numa forma mais purificada, a partir da fermentação de resíduos com fungos, né? As proteases, elas têm a característica de hidrolisar proteínas, então elas podem ser usadas, por exemplo, como substitutos de coalho na produção de queijo, tá? É uma aplicação das proteases. Não é toda a protease que tem essa função específica. Por exemplo, quando a gente usa um amaciante de carne, né, que a gente compra no mercado, são proteases que a gente usa. Quando a gente usa lá o mamão ou o abacaxi de modo caseiro para poder fazer esse amaciamento de carne, são proteases que a gente usa. Mas a gente tem uma outra aplicação potencial interessante, que é na agregação de valor na cadeia de produção do leite de cabra, que é, por exemplo, na produção de queijos de cabra especiais. As proteases, elas podem ser usadas, como o coalho é usado, para fazer o queijo em si, mas a gente também pode usar proteases no processo de maturação para obter queijos com características diferenciadas. Então, nossa ideia em um dos trabalhos de doutorado é conseguir fazer isso, obter essas proteases e avaliar a característica dela na maturação de queijos de cabra. O outro trabalho envolve a produção de enzimas que quebram celulose, né, as enzimas cedulolíticas, para aplicar, principalmente nesse projeto, em produtos de panificação em massas. A gente consegue ter melhorias, né, como, por exemplo, a formação da massa, o crescimento da massa, a aeração dela, ao utilizar-se enzimas, por exemplo, para atuar tanto no amido, que a gente encontra, por exemplo, na farinha de trigo, quanto, por exemplo, se a gente tentar pensar numa formulação de um produto integral, né, que use cascas, que use farelos, né, de farinha integral, cascas de outros tipos de produtos, que ele atue, por exemplo, transformando esse produto integral mais digerível para o organismo, tá? Esse tipo de produto, ele pode ser estendido futuramente, não só para produtos para alimentação humana, como panificação em massas, como ele pode ser usado, por exemplo, no melhoramento de alimentação animal, né? A gente pode, no futuro, atuar em conjunto, por exemplo, com o pessoal da zootecnia, e, uma vez dominada a técnica de produzir a enzima, aplicar ela, por exemplo, na silagem, ou aplicar ela em capim, para que a gente torne o capim mais facilmente digerido pelo gado, né? Fazendo com que a gente consiga ter uma conversão alimentar melhor, mais eficiente, fazer com que o animal ele precise comer menos para ganhar mais peso, né? Já existem alguns estudos nesse sentido que a gente já encontra aí em outras instituições. Outra atuação interessante que as enzimas celulolíticas podem ter, tá? Eles podem levar à produção de um açúcar chamado xilitol. E esse açúcar xilitol, ele tem uma aplicação muito grande dentro da indústria de alimentos. Ele é um dos principais açúcares que é usado como substituto de açúcar comum.
em produtos que são zero açúcar, por exemplo, em goma de mascar. O xilitol ele é muito usado, e o xilitol ele é um precursor, né? Ele é a matéria-prima para diversos processos fermentativos de interesse, como, por exemplo, a produção de etanol de segunda geração ou outros tipos de combustíveis. Então, ele pode ser aplicado nesse sentido. E o terceiro trabalho que a gente propõe é a utilização de lipases, que são enzimas que convertem lipídios. Elas não só quebram lipídios, como elas convertem lipídios de uma forma em outra, e elas fazem reações, por exemplo, na produção de aromas. Então, a gente pode produzir aroma de banana, aroma de abacaxi, aroma de morango, aroma de manteiga, a partir do uso de lipases, né, usando as combinações adequadas. Então, isso aí seria um segmento que poderia ser interessante, né, para o uso dentro da indústria de alimentos, dentro da indústria farmacêutica, né, da indústria de balas e outros produtos que se utilizam desse tipo de produto, né? Outros tipos de aplicações das lipases também podem ser feitas, como eu já falei aqui, a conversão do ácido graxo no ômega 3 no ômega 6, né? E outros tipos de melhoramentos de óleos. A gente tem, por exemplo, já existe, né, algum mercado aí para o óleo de licuri, que é utilizado pela indústria de cosméticos. Então, esse óleo ele pode ser melhorado em determinadas características que atendam especificidades, seja da indústria de alimentos quanto da indústria cosmética, o que pode levar, né, a um ganho de valor agregado desse produto, já que ele passa a ter uma característica, um diferencial que a indústria quer, ele passa a ser mais valorizado. Bom, assim, esse projeto, ele foi enviado no ano passado, né? A previsão inicial na CAPES era de que ele iria começar em junho do ano passado, mas, efetivamente, após os atrasos com divulgação de resultado, a FAPESB ela fez um esforço muito grande para a gente conseguir fazer o termo de outorga no ano passado ainda, já que esse edital, o que ele previa, né? Ele previa uma oferta de bolsas por parte da CAPES. Então, a CAPES está dando para esse projeto de 3 anos as 3 bolsas de doutorado, 2 de mestrado e 3 de pós-doutorado. E, em contrapartida, ela pediu das FAPES, né, a contrapartida no custeio dos projetos. Então, houve um esforço muito grande para o termo de outorga ter sido assinado ano passado ainda, após o convênio com a CAPES ter sido estabelecido, e em dezembro a gente conseguiu, né? Então, a gente tem aí agora, já são praticamente 11 meses, né, que a gente fez o convênio, e os nossos novos alunos de mestrado e doutorado, que já estavam previstos para começar esse ano, eles foram selecionados para as atividades a partir de março, né? Então, a gente selecionou, como previsto lá no nosso plano, 3 doutorandos que estão conosco e um mestrando, que vai atuar na parte inicial do processo com pectinases. E no ano que vem, a professora Sandra, lá o pessoal da UFS, vai selecionar o outro mestrando restante para dar sequência aos trabalhos. E esse ano deveria ter sido implementada uma bolsa de pós-doc, em que houve muita dificuldade em se encontrar uma pessoa com as características desejáveis lá pelo pessoal do programa da UFS, né? Problemas esses, assim, dificuldades que foram encontradas por causa da pandemia, né? Assim, pela redução nas defesas de doutorado, pelos atrasos do pessoal. Foi um momento muito difícil, né? Houve, assim, um certo desinteresse por parte dos alunos que estavam concluindo o doutorado, um certo desestímulo um pouco em função do valor que a bolsa tem até hoje, né? Então, assim, muitas pessoas estavam encontrando empregos já após acabar o seu doutorado, em que está sendo mais vantajoso já ingressar no mercado de trabalho do que tentar
se qualificar um pouco mais ou tentar se aprofundar um pouco mais. Hoje, o curso de biotecnologia, o programa de biotecnologia de Feira, está com essa seleção aberta para tentar correr atrás desse tempo em que já deveria ter sido feito alguma coisa com esse estagiário de pós-doc, tá? Então, assim, nós tivemos efetivamente, de março até agora, trabalho sendo realizado, né? Esses alunos de mestrado e doutorado, eles têm uma etapa grande a ser concluída de créditos obrigatórios em disciplinas, em capacitação nesse sentido, em experiência, em docência. Então, o inicinho de um projeto de mestrado e doutorado, ele sempre é mais devagar, né? Porque é um momento de estudo, um momento de aprendizado muito grande, para que a pessoa entenda um pouco melhor o que ela vai fazer no projeto, né? A gente, ao invés de tentar fazer a tentativa e erro num projeto, né, a gente sempre tenta planejar da melhor maneira possível para que o projeto seja conduzido de uma maneira mais assertiva. Mas, mesmo assim, com esse pouco tempo, a gente já conseguiu ter alguns resultados, né? Então, o que o pessoal lá de Feira já conseguiu fazer nesse período? Eles conseguiram fazer coleta de material em campo, tá? Eles fizeram coletas em Juazeiro, tanto em material de solo quanto em material de cobertura vegetal, e eles já conseguiram identificar das regiões, né, 30 espécies ou variedades de fungos filamentosos e 20 espécies ou variedades de leveduras, né? Essa caracterização exata dos tipos, ela está sendo feita nesse momento, é parte do que o pós-doc vai fazer e é parte do que é pensado para o aluno de mestrado que vai trabalhar lá com eles, né? Além do envolvimento de outros alunos do programa e de outros docentes do programa. Então, uma vez feito esse levantamento dos fungos, o que vai ser feito agora é identificar, dentro dessas 50 possibilidades, quais deles apresentam, né, um potencial de produzir essas enzimas de interesse que a gente já comentou aqui, numa escala que seja interessante, né? Não basta apenas produzir, mas a gente quer, assim, que esses fungos e leveduras produzam em quantidade que facilite o isolamento, a purificação, a extração delas. Então, tem só algumas imagens aí que a professora Sandra mandou de algumas repicagens, algumas triagens, né, algumas separações de culturas, tá? Aí alguma identificação já por técnicas aí moleculares que já estão se iniciando para poder realmente identificar que uma colônia de levedura que foi observada é diferente da outra, tá? Então, já tem alguma coisa nesse sentido, né? Além disso, tá? O que a gente está fazendo em paralelo? A gente sabe que, não só nesse trabalho de mestrado, como muitas vezes também nos trabalhos de doutorado, essa bioprospecção, essa identificação, né, se ajustar um método, por exemplo, de fermentação, ou ajustar um substrato adequado para isso, muitas vezes isso demanda muito tempo, né? A pesquisa nem sempre ela consegue trazer resultados imediatos. Eu sempre comento com os nossos alunos aqui na pós-graduação que o LED ele foi inventado no início do século passado, né? Por volta de 1918, 1919, o LED foi inventado e registrado. Mas somente quase 100 anos depois que ele teve um boom de utilização, né? Então, até se conseguir evoluir aquela tecnologia para se chegar numa aplicação, demoraram quase 100 anos. A gente não quer que demore 100 anos, mas às vezes não é em 1 ou 2 anos que a gente consegue produzir uma nova tecnologia que seja viável comercialmente, né? Então, pensando assim, que a gente precisa dar uma resposta rápida à sociedade, precisa dar uma resposta rápida para as agroindústrias.
O que a gente pensou em fazer em paralelo a esse processo de identificação de novas espécies, de novos potenciais produtores de enzimas? A gente pensou em usar enzimas que já existem no mercado, enzimas que são comerciais. No nosso caso, a gente está pensando em usar, né, o nosso estudo é com a pectinase, então enzimas que já quebram a pectina, que já existam e que já são utilizadas em outros tipos de sucos, outros tipos de polpas, que não aqueles característicos do semiárido. Então, esse processo de adaptação, né, de você pegar algo que já existe e adaptar para funcionar de uma maneira diferente, né, isso aí também é uma inovação, isso aí também é um modo de agregar valor a essa cadeia produtiva. Então, a gente selecionou 3 mix de enzimas comerciais que já tem disponíveis no mercado e vai ser feito o teste, né, para se chegar à melhor condição de uso dessas enzimas no processo, no caso que está em andamento agora, do maracujá do mato. Tá? Porque, às vezes, a gente acha que o maracujá do mato é muito semelhante ao maracujá amarelo, mas, às vezes, o tipo de pectina ela é diferente. Então, o tipo de ação da enzima é diferente. E é necessário encontrar qual seria a melhor condição para se usar um produto comercial, né, em um tipo de fruta em que isso ainda não é aplicado. Só isso aí já justificaria a inovação suficiente, por exemplo, para um trabalho de mestrado, porque é algo que a gente não encontra na literatura, né? Bom, né, com relação ao trabalho relacionado à produção de celulases, o que a gente já fez, né? A gente está identificando quais são os resíduos e as fontes potenciais, né, de matérias-primas que a gente pode usar para a fermentação. Então, a gente já está avaliando os resíduos agroindustriais, né? A gente vai tentar trabalhar aqui principalmente com o resíduo da indústria de polpa, do umbu, tá? Esse é o nosso principal material. Se a gente conseguir encontrar as cooperativas com a produção em uma escala um pouco maior também do maracujá do mato, a gente vai usar as cascas do maracujá do mato também. E também a gente pensou na aplicação de outras matérias-primas que a gente pode ter disponibilidade dentro da região semiárida. Tá? Então, também o uso do mandacaru e o uso da palma como potenciais substratos também vai ser avaliado. Foi escolhido como micro-organismo para esses ensaios o Penicillium roquefort, que é o mesmo fungo que faz, por exemplo, aquele queijo gorgonzola. Tá? O esverdeadinho do queijo gorgonzola é esse fungo. Por que esse fungo? Porque esse fungo já é um fungo amplamente estudado, já ele é muito conhecido e ele é um fungo que ele é num nível que a gente chama de GRAS, né? Que ele é geralmente reconhecido como seguro. Então, ele é usado para alimentação humana sem restrições. Então, a gente escolheu ele porque o comportamento dele é conhecido. Então, a gente consegue ter um ganho em termos de tempo nos estudos se a gente usa um fungo conhecido para produzir uma enzima de interesse, né? A gente tem, então, observem que a gente tem várias frentes de trabalho que vão andando em paralelo, né? Uma é usar a enzima que é comercial, outra é tentar produzir enzimas, né, usando um fungo comercial, que aí a gente consegue ter uma produção de enzima de um modo mais rápido, e aí, possivelmente, aos fins desses 3 anos, a gente chegue a uma enzima purificada, em que a gente possa pensar em ampliação de escala dela para pelo menos uma escala piloto, e a gente tem o uso da enzima comercial, para a gente conseguir chegar no final do projeto em diferentes estágios de avanço biotecnológico, né? Para a gente conseguir mostrar diferentes produtos com diferentes aplicabilidades. Então, dentro desse trabalho, foi feito aí um estudo em que se usou a palma, a casca de cacau, a princípio, porque esse estudo foi conduzido em Ilhéus, tá?
mas a ideia do resíduo é a mesma, e a casca de arroz. E aí se chegou à conclusão de que uma proporção sem cacau e com a palha de arroz e a palma era a melhor para produzir essa enzima, que é a endoglucanase, tá? Que era uma das enzimas alvo dentro dessas enzimas celulolíticas. Então, aqui, só para exemplificar, né, esse é um experimento que a gente chama de mistura, e aí a gente vê quanto mais vermelho está no gráfico, mais alto é o valor produzido de enzima, né? Então, a gente observa que bem no cantinho esquerdo aí, né, é onde a gente tem a proporção que deu o melhor resultado. Então, além disso, né, uma vez que a gente já viu que a gente consegue produzir essa endoglucanase, a próxima etapa aí vai ser adaptar, por exemplo, ao uso do resíduo do umbu. Na etapa lá no doutorando que está trabalhando com as proteases, o que a gente já tem conseguido fazer? A gente já conseguiu encontrar uma condição ótima de produção de protease, utilizando também o Penicillium roquefort, né, com um substrato que é mais rico em proteína para que a produção de protease fosse favorecida. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não, então deixa eu continuar aqui. Bom, então a gente já conseguiu encontrar uma condição satisfatória, né? A gente já viu assim, ó, dá para produzir essa protease de um modo interessante com esse fungo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai melhorar essa condição a partir do uso de substratos do semiárido, né? Porque nesse início, nessa parte inicial, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um treinamento, principalmente com nossos estudantes, para que eles entendam as técnicas, para que na hora que a gente for fazer o contato, né, que está chegando o momento de agora para o início do ano que vem, a gente fazer o contato com as cooperativas, para a gente conseguir o resíduo específico da região do semiárido, para fazer o estudo de adaptação dessas técnicas já aprendidas para o semiárido, né? E aí a gente vai encontrar as condições ótimas para o uso do resíduo de umbu, para o uso do resíduo do maracujá do mato, para o uso, por exemplo, do resíduo do licuri, né? E aí a gente vai obter essas proteases, a gente vai purificar e a gente vai aplicar na produção do queijo do leite de cabra em comparação com o leite de vaca, para ver o efeito dessas proteases novas no processo de maturação deles, né? E no estudo com lipases, a gente já identificou também que a gente vai utilizar o resíduo do licuri e o óleo do licuri para a produção de lipases por fermentação. A gente também já está testando com outras fontes de resíduos lipídicos aqui para poder entender como trabalha. E a gente vai comparar o efeito dessa lipase com a lipase de um fungo referência, né, que é a Cândida rugosa, para a gente ver se a gente conseguir produzir essa lipase, se ele vai ter a mesma eficiência que um produto que já é referência. Tá? Esse trabalho, inclusive, a gente pretende... Deixa eu ver se está no próximo aqui. Não, não está, não. Eu não escrevi. A gente pretende pegar essa lipase, como ela tem um potencial muito grande aí, por exemplo, na produção de aromas, e a indústria de aromas é uma indústria que tem um valor agregado muito interessante, a gente pretende produzir essa lipase e imobilizar essa lipase em suportes sólidos. Para quê? Para que a gente possa reutilizar essa enzima várias vezes. Então, a gente vai fazer um bioreator com a enzima imobilizada. E aí, para poder entender melhor como fazer essa imobilização, a aluna que vai trabalhar com esse projeto, ela vai passar 6 meses na Austrália para poder aprender técnicas de imobilização
em diferentes suportes que a gente não está acostumado aqui, para ver o potencial disso para a gente usar nas matérias-primas que a gente tem do semiárido, né? Então, a gente pretende importar uma tecnologia, uma metodologia que hoje a gente não tem no país e aplicá-la e reverter isso em um benefício para as agroindústrias do semiárido ou um potencial para isso, né? O que a gente vê, sim, com potencial, né, de criação de políticas públicas com relação aos resultados que esse projeto eles podem gerar, né? A gente ainda vai obter muitos resultados, então a gente ainda vai ter muita coisa do que discutir. Mas a gente acredita, né, que uma vez que a gente consiga demonstrar o potencial das enzimas, dos substratos a serem usados e dos micro-organismos a serem isolados, que a gente pode fomentar, né, mais no médio a longo prazo, talvez a implantação de polos de biotecnologia, né? A gente utilizar esse potencial que a gente tem na região e gerar núcleos de valor agregado no semiárido. Também, uma vez que a gente demonstre que o uso dessas enzimas ela é positiva para as agroindústrias, né? Ela vai trazer melhorias nos produtos que já existem. Ela vai trazer melhorias em termos de novos produtos que podem ser agregados ao portfólio das indústrias. Vai trazer melhorias em termos de valor agregado, porque a qualidade vai poder ser melhor, né? Então, tudo isso vai gerar uma reação em cadeia com agregação de valor, com incentivo, né, de contratação de mais mão de obra, com incentivo de capacitação dessa mão de obra. Então, para isso, se torna necessário, uma vez que os resultados mostrem que isso aí realmente é viável, que a gente pense, por exemplo, aí, nos CETEPs, nas escolas agrícola família, nas universidades que já existem nas regiões, né? Qual é a viabilidade de se implantar, por exemplo, um curso técnico de biotecnologia, em que a pessoa ela aprenda como é que ela vai manipular o micro-organismo, como é que ela vai utilizar algumas técnicas dessas, para que ela possa fazer o uso disso dentro das agroindústrias, né? Isso aí no nível mais simples de biotecnologia, que seria no nível de ensino técnico que a gente teria, né? E daí ver a necessidade da gente avançar. Por exemplo, um polo de biotecnologia, ele vai demandar, isso pensando assim, eu sendo bem otimista, gente, pensando que a gente tem que imaginar o que a gente consegue fazer daqui a 15, 20 anos, né? Então, vai demandar profissionais altamente qualificados. Será que, por exemplo, se a gente chegar num ponto em que a gente consiga identificar micro-organismos que sejam interessantes de uso, que sejam nativos do semiárido, a gente precisa ter, além de usar ele, a gente precisa ter condição de proteger ele, né? Então, de proteger o meio onde ele está, de proteger toda a questão de flora e fauna em regiões, né, de conservação no semiárido. Então, uma vez que a gente isole lá, por exemplo, um micro-organismo, será que se torna viável a gente eternamente precisar do apoio da biologia molecular de uma cidade como Salvador ou Recife? Ou a gente vai ter que pensar em algum momento, né, daqui a alguns anos, em que a gente precisa aproximar esse tipo de tecnologia dessas regiões, né? E isso é muito interessante porque isso ajuda a fixar o pessoal, ajuda a difundir conhecimento, né? Ajuda o crescimento dessas cidades nessas regiões. Ao invés da gente ter uma fuga, um êxodo de população, a gente pode pensar que isso aí pode fomentar, na verdade, uma migração para essas regiões, uma vez que elas se tornem atrativas por características como essa geração ou esse potencial biotecnológico que a gente pode encontrar lá, né? Com relação aos eixos estratégicos
desse programa que está sendo apoiado, o que ele pode ser pensado para o futuro também, né? Aí aqui é mais ou menos a mesma coisa, gente. A gente quer, no curto prazo, né, até o final desse projeto, conseguir transferir para as agroindústrias o uso de enzimas que já existem, adaptadas para a realidade delas, né? Então, esse é um objetivo nosso de daqui a 2 anos, já faltam 2 anos para o projeto acabar, a gente ter efetivamente treinado em algumas indústrias, ter feito os dias de campo, ter feito a transferência de tecnologia com algumas agroindústrias, que o ganho com o uso de enzimas nessas indústrias seja perceptível e que isso daí seja um incentivo para outras agroindústrias da região quererem também implementarem essas tecnologias. Tá? Esse é um dos interesses, né? O outro, qual é? De repente, a gente já pensar nas agroindústrias com esse potencial de uso das enzimas no momento da concepção delas. Quando a gente imagina assim, em instalar uma nova agroindústria em uma região. Então, já vamos pensar assim, olha, não, a gente vai pegar uma região produtora de, sei lá, não sei se tem, mas graviola. Já vamos pensar em como a gente pode já implementar ela, agregando valor ao produto. E não só extrair, congelar e vender polpa congelada, né? Vamos tentar fazer com que eu consiga tirar 10% a mais de polpa desse produto, ou que o uso de uma enzima naquele produto faça com que essa polpa, ao ser batida no liquidificador com água e açúcar, ela não vai separar tão fácil, porque ela vai ter uma característica diferenciada. Então, isso faz com que o produto ganhe mercado, né? Então, já pensar, por exemplo, em quando houver incentivos na implantação de agroindústrias, principalmente para a agricultura familiar, que é onde existe a maior área de incentivo direto, né, do governo, da CAR, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, digamos assim, de dinheiro a fundo perdido, né? Mas é um fundo perdido que gere benefício, né? A gente chama de fundo perdido porque a gente não exige uma contrapartida financeira, muitas vezes, do produtor. Mas a gente quer que esse fundo perdido ele gere produtos, ele gere renda, ele gere fixação do pessoal. Então, a gente pode pensar disso de maneira associada, tá? Então, assim, o que a gente está pensando de ação efetiva para o ano que vem? É o contato com algumas cooperativas, né? A gente já tem, por exemplo, o pessoal da Coopercook, a gente conhece o pessoal de lá, a gente tem já contato com o pessoal na cooperativa de Licuri, né? A gente vai procurar algumas num primeiro momento para poder fazer esse contato, para poder obter a matéria-prima que a gente precisa, que é o resíduo, e para já acertar como a gente vai tentar fazer essa transferência de conhecimento, né? A gente vai já, inclusive, em função do outro edital que a gente já está participando junto com a SDR, fazer essa articulação para melhorar essa rede de colaboração, para que a gente consiga, né? Porque qual que é uma grande dificuldade que a gente tem? Às vezes, a gente consegue encontrar soluções para muitos problemas, né? A gente consegue encontrar soluções de curto prazo com o que existe e consegue imaginar soluções de longo prazo com o que a gente vai estudar nas áreas de pesquisa aqui. Mas muitas vezes a gente não consegue identificar a demanda real que essas agroindústrias têm ou que outros segmentos desses tenham. Então, a gente espera que com essa relação com a SDR, que vem lentamente, aí ela vem avançando, esse ano ela deu um salto bem grande, que a gente espera que o ano que vem deslanche de vez, a gente consiga realmente entender assim, que a gente tem uma cooperativa com uma deficiência nisso, com tal problema de qualidade, né, e que a gente possa estar intervindo com eles e ajudar a melhorar aquele problema e, com isso, fazer aquela agroindústria passar a ser competitiva, né? Então, isso daí envolve essa transferência de tecnologia, isso envolve visita, isso envolve entender, né, qual é a matéria-prima que o pessoal está trabalhando, até muitas vezes para que o pessoal da agroindústria consiga trabalhar com os produtores rurais
para que a matéria-prima chegue melhor, né? A gente que é da área de alimentos, a gente sempre fala muito que você não consegue melhorar a qualidade de uma matéria-prima. Você só consegue manter, na melhor das hipóteses, a qualidade do que chega. Então, se chega uma fruta numa condição não muito boa, a gente não consegue fazer um produto de excelência. Então, a gente pode tentar identificar isso junto com as empresas e melhorar talvez esse contato, essa conversa, para que eles saibam o que eles têm que pedir para os produtores para que o produto chegue na qualidade melhor, como eles podem tentar intervir nisso, né? A gente consegue mexer dentro da indústria e a gente pode tentar auxiliar em como eles podem agir fora, né? E tudo isso aí, toda a parte da biotecnologia, né, como eu já disse, ela não é restrita à agroindústria de alimentos. Ela não é restrita a essa aplicação. Ela tem aplicação, por exemplo, na área de biodiesel. Então, se a gente já tem, né, há alguns anos atrás, houve um boom aí no incentivo na implantação de usinas de biodiesel. Hoje eu não sei dizer, né, como eu não estou nessa área, como é que estão essas usinas, o que está funcionando, o que não está, mas é possível incentivar, do ponto de vista biotecnológico, a usar enzimas para que esses processos se tornem mais eficientes. E aí, de repente, eles sendo mais eficientes, alguns que hoje não são viáveis, passem a se tornar viáveis nas regiões onde estão localizados, né? A gente pode incentivar a indústria de couro na região, já que as enzimas podem ser usadas no amaciamento de couro, para produzir um couro de melhor qualidade. A gente pode usar em vários aspectos da indústria farmacêutica. Então, assim, existem muitas e muitas e muitas aplicações das enzimas que, por exemplo, polos de biotecnologia poderiam atender, né? O uso de micro-organismos, ele pode incentivar aí, por exemplo, melhoria de condição de plantio, porque você pode trabalhar com a biotecnologia para encontrar micro-organismos que podem ser colocados junto com as raízes das plantas, que vão favorecer, por exemplo, a fixação de nitrogênio, que vão favorecer a absorção de outros nutrientes do solo, né? Então, assim, o potencial biotecnológico, ele é muito amplo. Eu diria, assim, que a agroindústria de alimentos, ela é a ponta do iceberg, né? Que isso daí realmente demandaria, assim, muitos cursos, muitas universidades atuando em diferentes frentes, né? Um pouquinho disso, eu não sei se vocês já chegaram a ver ou não, já vem sendo feito com os outros companheiros que a gente tem desse edital da CAPES, né? Já que são 4 propostas que estão sendo apoiadas pela FAPESB, e essas 4 propostas, na verdade, elas envolvem 8 instituições baianas. Então, algumas já estão atuando, tentando ver a melhoria biotecnológica na conservação de água, a melhoria biotecnológica nas condições de plantio, e por aí vai, tá? Então, finalizando, né? A gente pretende, né, aumentar o conhecimento sobre matérias-primas potenciais do semiárido, aumentar o conhecimento sobre novas cepas de fungos e leveduras, aumentar o conhecimento sobre utilização de produtos já existentes, mas com adaptação específica para o semiárido, né? A gente pretende fazer uma melhoria da agroindústria do semiárido a partir de um viés biotecnológico, né? Nós vamos formar aí pelo menos 5 profissionais qualificados, que a gente espera que com essa atuação em parceria com as agroindústrias tenham o potencial de fixação na região, né? Se não seja diretamente com elas, mas que nas instituições que já existem nas regiões haja, né, o potencial de fixação deles para eles começarem a ser nucleadores desse conhecimento lá. E a gente pretende aumentar a inserção social, né? Isso aqui já é específico da CAP, gente, e aumentar o conceito do nosso programa a partir dessa atuação. Para que, com isso, o que a gente possa ter? Maior capacidade de captação de recurso, para que a gente possa contribuir ainda mais, né?
Porque hoje a gente entende e a gente busca não só a geração do conhecimento científico, mas também com que a gente consiga fazer com que esse conhecimento científico chegue até a sociedade, né? Pelo menos a parte mais útil, de maneira mais rápida, né? E que a gente use, digamos assim, a parte que é mais difícil de ser compreendida, para que a gente consiga avançar mais rápido na parte que é compreendida por todos, tá? Então é isso, gente. Acho que eu não extrapolei meu tempo aqui, não. E agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo e contribuindo com vocês. Obrigada, Rafael. Parabéns pela pesquisa, né, para você e para a professora Sandra, que deve assistir esse vídeo depois. É muito interessante a pesquisa. Desculpa. Parabéns pela pesquisa. A você e a professora Sandra, né, que estão nessa iniciativa, e é uma amostra de como o incentivo à pesquisa e à extensão são capazes de gerar o desenvolvimento, né? Aqui nesse caso da agricultura baiana, da pequena indústria também. Eu vou abrir agora, assim, para perguntas. Quem tiver perguntas a fazer, já pode levantar a mão. Fazer perguntas ao professor Rafael. Acho que José Tosato já levantou a mão. Bom dia, Tosato. Fica à vontade. Oi, bom dia a todos. Obrigado, Aline. Foi realmente uma apresentação importante, interessante ao extremo, e acho que foi uma felicidade para o Pensar Bahia ter trazido o professor Rafael, uma felicidade para nós, eu digo, porque é uma apresentação que não é, vamos dizer que ela é heterodoxa no mundo da ciência e tecnologia, porque ela já mostra os tentáculos, não é? Os tentáculos apontando possibilidades, caminhos, alerta para as oportunidades que precisam ser criadas, né? As próximas etapas. E aí a gente tem que reconhecer muito, além dessa equipe de todos aí da UESB e da UFES, reconhecer a sacada e a perspicácia do professor Dr. Anderson, não é? Que deu um passo à frente. Eu pelo menos nesse período que eu estou acompanhando, tanto os diálogos que foram feitos, não é, para avançar esse edital, e depois os diálogos posteriores, né, vão adensando uma estratégia que nós temos que acompanhar muito de perto, né, para que que as necessidades que vão pintando, nós possamos dar condições, construir condições para que isso tudo seja muito bem aproveitado. Então, só parabenizar, não é? Achei também que eu, adepto da popularização da ciência, achei que o papel foi muito bem exercido pelo professor Rafael. E vou perguntar o seguinte, veja, como vocês já sabem, eu vivo repetindo que eu sou entusiasta da Bahia, não é, como um estado multibiodiverso, não é? Riquíssimo em todos os aspectos, com coberturas vegetais ainda significativas no Cerrado, na Caatinga, e eu falo também dos ecossistemas costeiros. Então, os potenciais, né, da biodiversidade são imensos, e aí nessa apresentação, a gente tem um pouco dessa cadeia, digamos assim, não é? E os seus impactos, porque um dos impactos até que você ainda não citou, né, Rafael, é que isso pode vir, de alguma forma, a incentivar a conservação dos biomas, né? A partir do momento em que se perceba a riqueza que esses biomas conservados podem proporcionar, um dos nossos grandes argumentos é o potencial de pesquisa e suas consequências, né? Bom, mas a pergunta, então, final que eu quero fazer enzimas
eu pensei muito mais nessas enzimas com base na celulose, se eu não sou tão ignorante, e eu sou, na verdade, em relação à redução de emissões de carbono na pecuária. Então, eu não sei se vocês têm acompanhado um pouco o que tem avançado. Eu também não estou a par do estado da arte das pesquisas, né, que podem vir a utilizar enzimas para redução das emissões de carbono, né, da bovinocultura, né, de corte de leite. E também eu penso se isso, de alguma forma, pode vir a ter interface também. Né? A ideia é os gases emitidos pelos animais, né, pelos bois, vacas, possam ser reduzidos considerando o papel que o metano tem no aquecimento global, né? Como a pecuária tem uma importância significativa aqui no estado da Bahia, vejo, claro, eu imagino que seja uma pesquisa muito disputada hoje no mundo inteiro, porque todo mundo, a turma quer viabilizar a economia e, ao mesmo tempo, tem que encontrar meios de fazê-lo de maneira que não contribua, pelo menos não com essa intensidade, para o aquecimento global. Obrigado. Oi, Tosato. Essa foi uma pergunta bem interessante. Para ser sincero, assim, eu não faço a menor ideia, tá? Mas eu acredito, sim, que tem um potencial, sim, porque a gente consegue pensar em como usar biotecnologia, né, como eu até dei o exemplo, para fazer com que a eficiência de conversão alimentar do animal seja maior. Então, na pior das hipóteses, se o animal come menos para ganhar a mesma quantidade de peso, então ele libera menos resíduos para o ambiente. Na pior das hipóteses, já tem esse efeito benéfico, né? Agora, é possível se estudar outras características, né? Aí tem que entender bastante aí da bioquímica animal, para você entender, por exemplo, se um micro-organismo, que a gente costuma chamar de um probiótico, por exemplo, né? Ou que tem alguma característica similar a essa, ele pode ser usado para ajudar de alguma maneira na conversão do alimento e diminuir essa questão da produção do metano, né? Se ele consegue fazer com que o produto final na fermentação dentro do rumen do animal, ele deixe de ser o metano ou diminua a quantidade do metano para ser um outro produto que seja menos danoso ao meio ambiente, né? Ou se, por exemplo, pode-se pensar em uma suplementação com enzimas que sejam encapsuladas, né? Para que ela sobreviva a uma parte do trato digestivo e ela chegue intacta para atuar, por exemplo, na região lá onde o metano vai ser produzido e ele consiga converter o metano em outra coisa, né? Isso aí é possível de se pensar. Eu não sei afirmar em que avanço de pesquisas isso aí está, mas realmente deve ser algo que já é estudado, né? Além, é claro, de se pensar também em que você pode avaliar a produção do biogás, né? E aí, só que a produção do biogás, a gente, digamos assim, não eliminaria, brincadeiras à parte aqui, o pum da vaca, né? Essa parte aí a gente não conseguiria eliminar, mas a gente conseguiria aproveitar da parte das fezes e converter isso, de algum modo, num ganho de uso na parte de gás ou na parte energética dentro das propriedades rurais. Mas tem potencial, sim. Edgar e Ronaldo Lobato levantaram a mão. Edgar, você quer fazer sua pergunta? Bom, em primeiro lugar, parabenizar Rafael, foi sensacional. Eu fiquei alegre aqui ao ouvir sua apresentação, porque você mostrou não só uma visão de pesquisador, de cientista, mas como isso pode ajudar na transformação social. Porque se a gente não pensar nisso, acho que Tosato levantou isso com muita validade. Essa foi uma característica sua, Rafael, que me alegrou muito. E eu acho o seguinte, Henderson também foi muito feliz quando ele estava lá
na FAPESB, que começou a pensar nesse processo de pesquisa em redes, etc. E tal. Então, eu acho o seguinte, aqui na CEIA a gente tem esse projeto do Pensar Bahia, que está possibilitando a gente fazer essas descobertas de possibilidades de fazer interação entre as pessoas que estão pensando coisas e que, se juntos a gente fizer, nós vamos pensar de forma muito mais grande, usando uma expressão mais da língua espanhola. Você está entendendo? A gente vai pensar muito melhor. A gente pode gerar conhecimentos capazes de ter uma repercussão muito grande sobre as regiões e também sobre os nossos pensadores. Que a gente possa ganhar uma escala de conhecimentos que nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. Brincando no início com o Tosato, olha, estamos subindo as escadas, mas a gente precisa acelerar mais a subida dessas escadas, tá certo? Pular 2 degraus, 3 degraus. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, nós temos também aqui um projeto chamado Regiões Integradas, que esse projeto Regiões Integradas, que a gente escolheu, digamos assim, a área da Chapada como uma área piloto, tem a perspectiva de pensar as ações de forma integradas para o desenvolvimento regional, tá certo? E esse projeto, a ideia é que ele crie um ambiente para gerar novas ideias, novos projetos para o desenvolvimento. Você levantou aí coisas como a relação da sua pesquisa com a agroindústria, com as cooperativas, com os gestores municipais, com as universidades, com outros países, etc. E tal. A pergunta é, será que, digamos, seria interessante a gente criar um ambiente para se pensar num projeto dentro de regiões integradas, digamos assim, na Chapada Diamantina, onde a gente pudesse tentar convergir todos os interesses e reforçar algumas áreas do seu projeto. Por exemplo, entendeu? Que quando a gente faz o recorte territorial, ali você identifica os agentes, você identifica instituições, pessoas e possibilidades. E os agricultores, e os consórcios municipais, você está entendendo? Agora a gente está fazendo também uma aproximação com a Universidade, a Academia de Shandong, na China, que também a gente pode associar a coisas desse tipo. Então, você vê possibilidade dentro dessa leque de oportunidades que você vislumbrou, da gente criar um projeto dentro de regiões integradas na Chapada e tentar fazer um foco territorial para dar mais ênfase ao trabalho de vocês, para agregar novos pesquisadores ou novos interessados e antecipar, digamos assim, um valor comercial e um valor social e econômico dessa sua pesquisa? Bom, Edgar, pergunta difícil essa aí, porque, assim, a gente, ao longo dos últimos anos, a gente tem, assim, evoluído muito o nosso pensamento com relação, assim, à missão que a gente tem que ter para com a população. A missão que os programas de pós-graduação, eles têm que ter, essa resposta que a gente tem que dar. Agora, assim, a gente, enquanto pesquisador, né, às vezes a gente fica muito limitado na nossa atuação, muitas vezes por a gente não ter continuidade naquilo que a gente faz. E, infelizmente, né, às vezes a gente tem que captar recurso, tem que correr atrás de projeto, e aí às vezes a gente sai, né, de um assunto que está em evidência, e aí ele para de ser apoiado e a gente para de conseguir o recurso. E aí o pesquisador ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar formando mestres e doutores. Muitas vezes ele migra para uma outra área para poder continuar tentando aprovar projeto, para continuar formando novos profissionais, né? Então, a gente às vezes não consegue ter uma atuação mais eficiente
junto à população, porque a gente não consegue dar continuidade em muitos projetos, né? Um exemplo muito interessante que eu sempre dou a gente teve, assim, agora na parte dos queijos, né? É muito conhecido o selo arte, né? Dos queijos artesanais. E um estado que foi pioneiro nisso foi o estado de Minas Gerais, né? Que foi o primeiro que criou a legislação disso e mostrou que dá para fazer queijo, por exemplo, com leite cru e tudo mais. Essa legislação do estado de Minas Gerais, ela foi possível porque um grupo de pesquisa trabalhou durante mais de 20 anos com o mesmo tema para conseguir dar subsídio suficiente de mostrar que não tinha problema de se usar o leite cru para fazer o queijo naquelas características, com aquela endogenia ali, com o tipo de gado e tudo. Então, assim, quem é que espera 20, 25 anos, né? Então, assim, foi uma equipe guerreira que trabalhou praticamente contra tudo e contra todos e conseguiu juntar 25 anos de dados para mostrar de uma vez só e falar assim, não tem problema fazer desse jeito, não. A gente já estudou 25 anos, aí a lei saiu, né? Mais ou menos assim, né? Então, assim, eu acho que é possível fazer um consórcio como esse. Eu acho que é muito interessante de se tentar algo assim, né? A gente aqui, especificamente, a nossa maior limitação é a nossa localização geográfica, né? Porque, assim, a gente aqui está, digamos, na melhor das hipóteses, a 4 horas do início da Chapada, né? Então, a gente ter, digamos assim, uma atuação diária é algo que, para nós, seria muito difícil. Então, tanto que, assim, a gente vem tentando encontrar parceiros que consigam fazer isso conosco, né? A gente está com, por exemplo, agora o pessoal da UFRB em feira, né? Então, está lá no Portal do Sertão, né? Então, eles já estão mais bem localizados com algumas agroindústrias do que a gente. A gente tem parceria com o pessoal em Barreiras. Então, a gente lá no Oeste, a gente também tem uma atuação. Agora, se a gente conseguir, né, encontrar parceiros adequados, onde a gente pode... Porque, assim, hoje em dia, com a internet, né, muita informação ela pode ser transmitida, ela pode ser conversada. Se a gente conseguir encontrar os parceiros para ter uma atuação legal na Chapada, é possível ter muita, assim, ter mais intervenções, ter uma atuação maior do que aquela que a gente hoje tem condição de oferecer, né? Foi o que eu falei, por exemplo, na nossa ideia das agroindústrias, a gente vai trabalhar com um pequeno grupo de agroindústrias nesse momento, para mostrar que é viável aquilo, para mostrar que é possível, para que as outras vejam e desperte o interesse, e aí a gente começa, né, a ver como crescer essa atuação. Mas, num primeiro momento, a gente não consegue ter capacidade física de fazer isso. Vontade a gente tem. Mas, assim, eu acho que é possível, sim, trabalhar num consórcio como esse, pensar em agregar os diferentes representantes que você citou, para que se planeje como fazer um tipo de intervenção como essa. Incluindo a FAPESB. Aí é bom, para a gente é bom, né? Obrigado. Tá certo. Agora temos só mais 2 perguntas, né, do caso do avançar das horas também. Então, Ronald, à vontade. Ronald, seu microfone está com... Acho que Ronald está com uma dificuldade aí no microfone. Ronald, você quer escrever a pergunta ou tentar novamente? Ronald? Tá fechado o microfone dele ali. Seu microfone está fechado, Ronald.
Aline, olha, pelo que eu conheço de Ronald, ele normalmente ele entra no computador e entra no celular. Pode ser que esteja dando microfonia nos dois microfones dele. Sim. Se você puder fechar manter só um aberto. Não consigo falar. Consigo? Pronto, agora. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. Eu queria agradecer. Eu estou com esse problema. Eu estou aqui sem projetar a imagem e só pude ouvir e ver o que foi dito, e agradeço muito, porque foi muito interessante tudo que foi informado e dito. Agora, na linha do Edgar, eu gostaria só de sublinhar a possibilidade de que isso seja feito, Edgar, enquanto planejamento territorial, numa escala governamental, porque como articular as iniciativas, as ótimas iniciativas isoladas, individuais ou de grupo, num ambiente de escala territorial, né? Que novas fronteiras a gente tem que definir para fazer com que essas coisas possam ser conduzidas à sua implementação, que é disso que se fala. Nós estamos falando de ciência aplicada, nós temos que falar também de planejamento aplicado. E isso ou o governo faz, ou eu não vejo quem possa fazer. Mesmo a universidade também teria alguma dificuldade nessa direção, mas é possível, inclusive articular a universidade, governo e cientistas que estão pesquisando e procurando alcançar resultados importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Enfim, para não me estender demais, muito obrigado e que bom que isso esteja acontecendo. Obrigado, Ronald. Anderson, você quer fazer sua pergunta agora? E Rafael comenta no final. Na verdade, bom dia a quem não viu. A todos e todas, né? Eu queria... não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma colocação. Primeiro, pedir desculpa a Tossato, que eu não vi a fala dele, eu achei que seria importantíssima, né? Porque eu acho que ele é que tem essas conexões e que a gente pode pegar tudo isso e levar para a prática, né? Então, acho que isso é importantíssimo para o Estado, né? E segundo, dizer, até com a preocupação levantada por Edgar e pelo colega Ronald, que, assim, felizmente, né, já há uma proposta de estratégia de governo onde a gente está tentando fazer esses links, tá bom? Então, assim, esse trabalho ele nasce de um trabalho da FAPESB, de apoio aos programas de pós-graduação do semiárido, junto com a CAPES, né? A FAPESB apoia, passa 4 programas, esse é um deles, né? Nós vamos ter outra apresentação aqui de um outro programa que vai estar ligado à água, outro ligado à energia. Então, assim, trazer para o Pensar Bahia é botar a SEI do lado, é botar a SDR junto, é trazer a SECT, que está aqui representada por mim, né? E para que a gente diga, e agora? O que é que precisa? Temos essa dificuldade de deslocar, ok, mas temos a possibilidade de treinar gente, né? Então, assim, hoje eu enxergo que a questão territorial ela não é mais impedimento para nada. Não só pela internet, mas também porque você consegue criar redes. Então, assim, tudo isso já tem rede aí que a FAPESB fomentou. E a gente não quer perder isso, de jeito nenhum, né? A gente quer, e a ideia de trazer aqui o Rafael e os outros que vão estar vindo aqui apresentar, é para que a gente exatamente ganhe isso. O Estado não pode se dar o luxo de fomentar essas coisas e não utilizar no seu próprio território, e não fazer melhoria das condições de vida no nosso território. Então, assim, eu penso desse jeito, espero que a gente continue pensando desse jeito para o futuro governo, né? E que a gente possa avançar. Só assim a gente consegue dar um avanço. Porque aí, talvez, Rafael, a gente consiga segurar uma pesquisa há 10 anos, 15 anos, desde que ela seja importante e que a gente possa, aos poucos, por exemplo, ir implementando coisas que demonstrem
que eu posso chegar daqui a 20 anos e ter uma grande coisa, né? Mas ir aos poucos implementando. Por exemplo, essa ideia do umbu, do maracujá do mato. O maracujá do mato é excelente, que você pode plantar maracujá sem mexer no meio ambiente, né? Você não precisa desmatar para criar maracujá do mato, né? Você pode plantar maracujá do mato no meio da própria vegetação. Então, se a gente for aos pouquinhos desenvolvendo isso, por exemplo, achei fantástico você dizer que pode pegar um óleo de licuri, por exemplo, e botar ômega 3 e 6 nele. Cara, isso é um grande saque. A gente dá um boom num trabalho aí que aí é só pegar óleo, encapsular e botar no mercado, né? Claro, tem que fazer os testes, tem que fazer todas as coisas que tem que fazer, mas isso já é um caminho fantástico, né? Então, assim, eu queria parabenizar você, parabenizar a equipe que está trabalhando com você, dizer assim, que fico feliz porque isso tenha saído de uma rede que, pelo que você fala, essa rede está crescendo, se formando, né? E queria pedir aqui, especialmente a todos os outros, mas especialmente meus amigos Tossato e Edgar, né? Que a gente trabalhasse junto aí com apoio para transformar essas possibilidades em realidade e melhorar a nossa condição do semiárido baiano. Era isso aí, perdoe se eu me alonguei um pouquinho, mas a gente... quando a gente faz assim o que a gente ama, é um negócio complicado, a gente fica emocionado. Obrigada, Anderson. Você quer comentar, professor Rafael? Não, acho que eu considerações? não preciso. Acho que eu não preciso comentar muita coisa aqui, não. Realmente, assim, a gente pude conviver um pouquinho com o Anderson nesse tempo que eu estava como coordenador aqui, ele na FAPESB, e a gente, né, o Tossato também, eu já convivo com ele há um pouquinho mais de tempo já, a gente vem tentando avançar nessas parcerias aí já tem um tempinho, e a gente vê, assim, realmente a emoção que eles têm com tentar fazer a Bahia avançar, né? Então, a gente está próximo disso, a gente está próximo de ações que sejam efetivas, que a gente consiga contribuir, realmente é muito bom, é muito positivo. O nosso grupo, ele amadureceu muito nesse sentido, então, hoje, principalmente nos trabalhos de doutorado, né, que a gente tem um tempo um pouco maior, a gente sempre visualiza o final dos trabalhos com uma aplicação tecnológica direta, né? Não é só o fazer pesquisa por fazer pesquisa, mas a fazer aquilo reverter em alguma coisa. Então, essa nossa ideia, né, da gente conseguir usar algo já existente para ser adaptado ao semiárido, para que a gente tenha um tempo de descobrir coisas novas, para identificar coisas que vão ser lá para frente ainda, é justamente para a gente conseguir ter etapas de trabalho em momentos diferentes que gerem resultados continuamente durante muitos anos, né? Para que a gente não espere 20 anos para mostrar alguma coisa, mas que a gente consiga mostrar a cada ano um pouquinho e que no final desses 20 anos vocês falem assim, nossa, foi tudo isso, e chegar assim a algo que seja grandioso com todos aqueles resultados acumulados, né? Espero que a gente consiga fazer isso, a gente tem muita vontade, né, de realmente ajudar a fazer essa transformação e tomara que a gente consiga. Tá bom, gente? Estamos à disposição aqui, nosso programa está sempre à disposição para colaborar no que for possível. Obrigada, professor Rafael, pela disponibilidade e por continuar enriquecendo a pesquisa, a extensão e pensando no desenvolvimento da Bahia, né? Então, eu já agradeço aos demais participantes por estarem presentes e aproveito já para convidar para a próxima rodada, né, que já faz também essa conversa transversal de financiamento e agricultura, com os professores Eduardo Fernandes, da UFOV, e Júlio César Nóbrega, da UFRB. Eles vão discutir sobre nutrição, cultivo e potenciais biotecnológicos do mandacaru e da palma forrageira. Futuramente enviaremos o link, o convite. Então, já agradeço a todos e a todas a participação e um bom dia para todos. Bom dia, gente. Um abraço a todos. Bom dia, gente. Obrigado. Um abraço. Abraço, pessoal.